eu quero trabalhar com tubarão e eu quero mergulhar. Mas não é bem assim, porque o meu trabalho não envolve mergulho. Eu trabalho com tubarão, mas eu trabalho com tubarão morto em embarcação de pesca. Mas não deixa de ser um trabalho muito importante, porque eu avalio os impactos da pesca de arrasto nos tubarões de profundidade. Nossa, se eu tivesse pensado nisso na época, hoje o canal estaria muito maior. Sim, uma forma de trabalho, e eu sou prova disso, né? Tinha pavor de ser apenas mais um ser humano conduzido pela sociedade. Eu estava perdendo o meu instinto humano, eu estava perdendo... Não poder ter uma audiência baixa. Eu nasci com a câmera na minha frente. E aí galera, bem-vindos ao primeiro episódio de Vibe Talk by João da segunda temporada. Eu tirei alguns meses off, isso por motivos pessoais, escola, tinha outros vídeos, tinha um monte de coisa, então parei um pouco, descansei um pouco e agora a gente vai voltar para a segunda temporada de Vibe Talk by João, que vai ser composta por 15 episódios super legais com o mesmo propósito, pessoas inspiradoras e que têm uma influência na sociedade e no mundo. Tô super animado porque toda essa evolução do podcast pela primeira temporada, convidados muito, muito legais. Eu tô muito animado por o que está por vir aqui nessa segunda temporada. Eu já tô começando a saber mais como fazer podcast, como editar um podcast, como me organizar, então... muito vem na segunda temporada, então tenho certeza que já se inscrevam nesse canal de Vibe Talk by João, que é o canal oficial do podcast, onde que todos os episódios vão ser postados, e também no Instagram. Eu acabei de criar um Instagram para o podcast, onde novas atualizações, novos convidados, perguntas para vocês, interações vão ser. Então chama Vibe Talk by João também o nome do Instagram, então vão lá checar. E é isso, aproveitem o episódio de hoje. A nossa convidada é bióloga marinha, é mergulhadora, é embaixadora da Sea Shepherd BR, além disso de ter seu próprio programa Ameaçados no canal Off. Eu tô super animado para conversar com ela, Sofia Graça. Então, primeiro, de novo, agradecendo por ter aceito o convite. Acho que vai ser um podcast muito legal sobre quem você é, um pouco sobre esse lado do que hábitos a gente pode melhorar no nosso dia a dia para ajudar a harmonizar com o meio ambiente. Então acho que vai ser bem legal, tanto para as pessoas se entreterem, mas também para uma conscientização. Então, obrigado. Valeu. Nada, imagina. Então, eu queria começar sabendo onde é que você está e um pouco dessas últimas semanas. Eu não sei em que estado da pandemia está aí, onde é que você está onde agora? Eu estou em Portugal, eu estou no sul de Portugal. Legal. Eu não sei o estado agora de como está a pandemia aí, mas como está sendo essas últimas semanas e qual, não sei, dependendo da abertura da pandemia, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Então, aqui no sul de Portugal, eu moro numa cidade bem turística, né, que é Faro. Então, com a pandemia, esse ano ficou bem morto. Sim. A gente não teve muita recepção de turista aqui. Uhum. E agora com a pandemia, agora sim, a gente está entrando no inverno, né? Porque agora a gente está no oposto do Brasil. Entendi. Então aí está mais vazio mesmo. Sim. Tá pior. Mas os casos estão aumentando. Para ser bem sincera, eu não gosto de ficar acompanhando muito bem os números. Né? Eu gosto assim de ter uma noção geral. Com certeza. Porque às vezes você vê muito número e você se preocupa e aí você começa... Pois deixa de fazer um monte de coisa, né? Mas assim, é importante você saber o que você pode, o que você não pode fazer em termos legais, né? De lei. Então, aqui agora, hoje é feriado, então ontem as pessoas eles enforcaram a segunda-feira, porque aqui não é que nem no Brasil, que a gente enforca, né? Sim. Tipo, o feriado é segunda, enforca terça. Não, aqui é contínuo, né? Mas por conta da pandemia, eles enforcaram na segunda. Então, ontem eu cheguei na universidade, assim, e eu tinha esquecido que hoje era feriado, porque eu trabalho no feriado também. Sim. E aí eu cheguei e tava o portão meio fechado, caramba, e eu tinha que avisar, porque assim, eles estão com uma série de procedimentos. Acho que aqui é bem mais controlado, porque é uma cidade pequena, então é bem mais controlado essa questão de
dos casos, né? As pessoas têm uma consciência também um pouco maior, todo Legal. mundo sai na rua de máscara, Uhum. os restaurantes só podem ficar abertos até às 11, e no feriado, acho que teve uns fins de semana que tudo só podia ficar aberto até 1 da tarde, então 1 da tarde acabava tudo, Aham. fechava tudo. Sim. Então tá bem assim, tá bem controlado, mas os casos estão subindo muito, por quê? Porque voltaram às aulas. Então, Entendi. voltaram às aulas, agora com final de ano, com Natal, né? Mas o problema é que parece que a maior parte dos casos estão vindo de reuniões de família. Então, eu acho que as pessoas Sim, eu vi isso. deram uma relaxada, Aham. né? Depois do verão, assim, as pessoas meio que relaxaram. Porque o verão eles também deram uma relaxada aqui para as pessoas Sim. poderem fazer algum dinheiro, porque senão ninguém... Coitados, né? A cidade que vive do turismo. Se você fechar completamente, as pessoas vão quebrar. Os restaurantes, é muito comércio local aqui. Aqui tá meio que assim também, os caras estão voltando, só que eles querem continuar para a economia não descer muito ainda mais, só que aí eles têm que conter ao mesmo tempo para a economia não entrar em colapso de novo, mas conter que os casos não subam muito. É uma conta difícil de fazer, né? Eu Sim. sei que é difícil, Uhum. mas é possível, sabe? Sim, com Tem certeza. muitos governantes que não ligam muito para isso, Sim. mas aqui parece que a coisa é bem certinha mesmo. Eu não sei se estão conseguindo diminuir, né? O meu medo no Brasil é esse. Agora, depois do verão, os casos aumentarem, quando começarem as aulas, Sim. os casos aumentarem ainda mais. Eu estou prevendo de ir para o Brasil em fevereiro, não sei se eu vou conseguir, como é que vai ser. Mas também para entrar em Portugal, você tem que fazer o teste, você não pode vir para cá. Eles estão barrando a entrada de brasileiros, né, que não moram aqui, por enquanto. Então, a situação está muito mais controlada do que para o Brasil. Para o Brasil, eu não preciso fazer teste nenhum. Né? E para cá a gente precisa, né? Para voltar eu vou ter que fazer o teste. Então a coisa está um pouco mais organizada, ao meu ver. Sim, com certeza, sim. E nesse começo cada um foi impactado na pandemia de uma forma. Eu que sou estudante, talvez você também, na educação e talvez na socialização, no trabalho, um monte de coisa. Como é que foi esse começo da pandemia e qual foi a sua reação? Porque, por exemplo, muita gente ficou assustada, por exemplo. O que vai acontecer? Não tem mais escola, vai ser tudo online, não posso sair para trabalhar. Como é que foi esse começo, sua reação e como é que foi, Girão? Então, quando começou a pandemia, mais ou menos em março, abril, eu comecei o meu doutorado em janeiro. Sim. Então, eu estava num momento de organizar as minhas saídas de campo. Então, eu precisava ir para campo, eu precisava falar com o pescador, né? Porque o meu trabalho, depois a gente conversa melhor, mas o meu trabalho é em campo, em navios, em embarcações pesqueiras. Então, eu precisava fazer os contatos com os pescadores, e isso teve que ser tudo pelo telefone. Nossa. Assim, para ser bem sincera, a pandemia aqui em casa... né, infelizmente, né, essa situação de pandemia trouxe para a gente uma situação boa. Por quê? Porque eu tô com um cachorro doente, eu tô com um cachorro com câncer, e ele requer muita atenção, ele já tem 13 anos e tal. Sim. Então, a gente foi meio que obrigado a ficar em casa. Isso para ele foi maravilhoso, porque ele odiava quando a gente saía de casa, ele ficava chorando. Sim. E isso podia agravar o quadro dele, né? Então, como a gente foi obrigado, eu fui obrigada a trabalhar de casa, eu não ia mais para a universidade, ficava trabalhando muito dentro de casa. Para a gente, essa foi uma boa hora, a pandemia, né? Sim. Coisa horrorosa de se falar, mas... enfim. Eu também às vezes vejo dessa forma. Às vezes, mesmo que tenha tido diversos pontos negativos, tem vários pontos positivos, assim, que mudaram um pouco, talvez, nossa forma de ver, nossa forma de pensar, deu um break, assim, pra gente poder se desenvolver. Muito legal. Verdade, né? Talvez as pessoas tenham ficado um pouco mais alertas, assim, que qualquer coisinha, né? Até uma doença silenciosa e que você não vê, porque você não é palpável, né? Então. Pode ser que tenha aberto os olhos de muitas pessoas. Sim, isso foi Eu bem espero. legal. Então, eu queria começar aqui o podcast para as pessoas saberem um pouco quem é você. Que você se introduzisse, explicasse um pouco sua jornada, tanto como criança e adolescente, que talvez ligue alguns pontos, porque você foi virar bióloga marinha, mergulhador, então explica um pouco aí quem você é.
Ah, bom. Bom, eu sou a Sofia Graça Aranha, eu sou bióloga, sou mergulhadora e sou apresentadora de televisão. A minha jornada começou quando eu era mais nova, mas eu não sabia. Ela foi uma jornada que ela começou sem eu saber. Sim. Eu brinco que assim, eu nunca... Não, tem muitas pessoas, né, que você vê, que fazem o que amam, que é o meu caso, eu faço o que eu amo. Mas eu nunca achei que fosse uma vocação, nunca foi uma vocação que eu sabia desde sempre. Muitas pessoas sabem desde criança que quer ser médico, que quer ser, sei lá, ator de cinema. E eu nunca tive, assim, essa coisa de, eu quero ser bióloga. Né? Eu pensava em algumas coisas, mas, sabe, eu nunca me encaixei. Né? Então, quando chegou com uns 14 anos, 16 anos, eu via muita... documentários de vida animal, eu via Animal Planet, Nat Geo, eu adorava. E a minha avó, por parte de mãe, ela adorava também. Então a gente via, os documentários já custou, a gente via junto. Sim, legal. Teve um belo dia que, acho que entre os 14 e 15 anos, assim, que a ficha caiu. Tava vendo um desses documentários e falei, gente, isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Que legal. E até então eu não sabia que aquilo era uma profissão possível. Sim. Eu não sabia que eu poderia fazer aquilo. Eu via as pessoas mergulhando na televisão e falando sobre animais e eu fiquei encantada com aquilo. Aí eu pensei, eu quero mergulhar. Só que eu queria mergulhar para estar em contato com os animais, mas eu tinha visto que o mergulho, ele não era uma atividade que pagava muito bem. Ainda não é, né? Muitos instrutores, dive masters, eu tenho bastante amigo nesse mundo e eles lutam muito, né? São muito raçudos. Firmar, assim, né, no mundo do mergulho é um caminho muito difícil, arduoso. E eu falei, talvez então eu não queira ser instrutora, porque eu não queria ser instrutora, eu queria estudar os animais. E aí veio a biologia. Pensei em oceanografia, mas a oceanografia lida mais com os processos, e a biologia não, biologia estuda os animais. E era isso que eu queria, estudar a vida, né? Porque a biologia é uma área extremamente ampla, tem mais de 50 áreas de atuações dentro da biologia. E a minha área, a área que eu escolhi foi a biologia biologia marinha. E hoje em dia eu trabalho com conservação, o meu projeto é de conservação e ecologia de tubarões e raias de mar profundo. Então você falou que você via esses documentários, mas pela biologia marinha você tinha alguma conexão com o mar? Você morava na praia ou não? Não, assim, eu sou carioca, nasci no Rio. E eu tive muita conexão com a praia, porque todo fim de semana meus pais pegavam a gente. Meus pais eram os típicos, né, pais, assim, da Zona Sul carioca. Chegava, trabalhava durante a semana, e fim de semana a gente ia pra praia. Então a gente ia pra praia na Barra da Tijuca, e era sempre o mesmo ponto. Eu tinha o mesmo sorveteiro, que a gente chamava ele de BB King. Legal. E era muito gostoso, eu adorava. Eu passava o dia inteiro na água se deixasse. E a gente viajava muito também. Eu tenho um sítio perto do Rio, mas é interior, né? Mas a gente costumava ir muito para Búzios, muito, muito, muito. E eu fazia muito snorkel, eu adorava estar no mar, assim. Esse foi o meu contato de criança, não foi nada muito, né, espetaculoso. Foi um contato, assim, que eu tive, que a maior parte das pessoas tem, né, de estar direto ali. Mas por causa do meu sítio também, eu acho que eu tive mais contato com a natureza. Então eu estava sempre, a gente fazia umas caminhadas, a gente tem um morro atrás de casa, que a gente fazia umas caminhadas no meio da Mata Atlântica, era bem gostoso. E quando você começou e ingressou na universidade a estudar, você tinha alguma ideia em que ambiente você ia trabalhar? Eu ia trabalhar então como mergulhador e pesquisas, ou talvez eu ia trabalhar mais em outro ambiente, fazendo pesquisa dentro de um laboratório. Você tinha alguma ideia, ou foi igual você falou no começo, por exemplo? Não tem nada a ver. Mas sobre isso, você tinha ideia desse ambiente de trabalho, ou você foi se descobrindo? Então, não tinha ideia do ambiente de trabalho, eu só sabia que eu queria mergulhar com animais marinhos, aquáticos no geral, né, também. Nunca discriminei os animais aquáticos, né? Então, que eu queria mergulhar, eu queria estar debaixo d'água com um bicho. Mas eu nunca soube...
eu não tinha um caminho muito bem traçado. E aí, durante a faculdade, eu sabia que eu gostava de bicho, e aí eu tive que escolher um bicho. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou com um tubarão, porque todo mundo, meus amigos estavam estudando tartaruga marinha, a outra estudava estrela do mar, a outra estudava golfinho, né? Todo mundo com os animais assim mais carismáticos. E eu via que os tubarões, eles ficavam muito de lado, eles ficavam muito... O tubarão, ele não é uma figura carismática. Para mim eu sou apaixonada pelos tubarões. Mas para muitas pessoas não é, né? E de quebra ainda acontecem os acidentes de vez em quando. Então, isso é muito difícil para você sensibilizar as pessoas da importância deles. E eles têm uma importância absurda para o meio ambiente. E eu via que eles tinham uma importância absurda, eu via que eles eram muito estigmatizados e que alguém precisava fazer alguma coisa. E aí, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, olha só, é o que eu falo para todo mundo, né? Hoje em dia eu me vejo muito como uma conselheira de profissão, porque muitos biólogos vêm para mim me perguntar, poxa, E assim, eles têm umas dúvidas que eu tinha na minha época, só que na minha época, 10 anos atrás, não, mais de 10 anos, a gente está o quê? 14 anos atrás, quando eu entrei em 2006. E na minha época a gente não tinha internet fácil, né? Eu pesquisava as coisas em livro, eu ia na biblioteca estudar. Eu tinha internet, não era como hoje em dia. E a informação, a gente não tem essa troca de conhecimento que a gente está tendo aqui. A gente não tinha lives e pessoas assim, profissionais da biologia que pudessem falar sobre o assunto. Então, era uma coisa assim, muito, ainda um pouco perdida, né? Eu falava, cara, eu não sei como que eu vou fazer para chegar daqui até ali. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na faculdade, que os professores estavam mostrando os laboratórios, eu estudei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, que é uma faculdade particular. E era assim, na Zona Sul, perto de casa, super conveniente. E ela era uma faculdade bem voltada para a área da biologia marinha. Eu estudei ciências biológicas, mas ela tinha essa área da biologia marinha muito forte. E aí, quando a gente chegou, eu fui num dos laboratórios e eu lembro que tinham alguns bichos empalhados, assim, e tinham os peixes em formol nos vidros. Eu vi um baiacu desse tamanho, assim, num vidro. Eu falei, caramba! Mas eu achei aquilo muito legal. Falei, eu quero trabalhar com esses bichos. E aí, a primeira coisa que eu fiz, assim, o primeiro mês que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar. E é o que eu falo para todo mundo. Você tem que se destacar. Mas eu não tinha isso na cabeça, que eu tinha que me destacar. Eu só estava querendo trabalhar. Eu estava querendo, né, fazer alguma coisa. Então, eu fiquei 2 anos nesse laboratório, estagiando, que a faculdade durou 4 anos, né? Então, eu fiquei 2 anos trabalhando eu trabalhei com linguado na Baía da Ilha Grande, com dieta de linguados e tal, com 2 espécies de linguado, e eu ganhei uma bolsa da FAPERJ, que foi bem legal na época, assim, era bem pouco, eu ganhava R$300, eu acho, mas eu ganhei essa bolsa. E depois eu fui para um laboratório na UERJ, um laboratório de taxonomia de tubarões e raias. Então, era um laboratório que estudava assim, as particularidades de cada espécie de tubarões e raias, né? A gente tinha, claro que a gente tinha espécies para cada um, para você ter uma noção. Eu trabalhei com o crânio de 2 espécies de tubarão, e através do crânio das espécies eu queria provar se tal espécie estava no lugar que ela deveria estar, na espécie que ela deveria estar, no gênero, na verdade, ou se ela deveria estar num outro gênero, que é o gênero que ela realmente está. E eu não consegui concluir nada em relação a isso, porque elas eram bem semelhantes. Né, os forames, umas estruturas assim no crânio do tubarão, que a gente chama de condrocrânio, porque é um crânio cartilaginoso. Então, eu não consegui definir nada, mas isso foi muito legal assim para minha introdução, né, no reino dos tubarões. E eu lembro que no primeiro ano também eu fiz um curso em Ubatuba, no aquário de Ubatuba, com o Otto Gadig, que é o pesquisador assim,
extremamente famoso de tubarões no Brasil. Ele dá... eu não sei se você conhece, ele é de São Paulo. Não, né? Então, e o Otto, ele estava dando um curso de biologia e ecologia de tubarões e raias. E foi aí que eu comecei a aprender sobre tubarões e raias. Mas eu logo decidi no início da faculdade que eu queria trabalhar com tubarões. Mas não é um caminho muito fácil. É muito difícil trabalhar com tubarões, na verdade. E tem um lado que eu tenho um pouco de dúvida. Meu pai queria ingressar, né, quando ele é mais novo, nesse lado aí, nesse ambiente. Mas... ao falar eu sou uma bióloga marinha ou eu quero ser uma bióloga marinha, qual de fato é o trabalho? É mergulhar e fazer pesquisas? É fazer pesquisas fora da água? É trabalhar num aquário na conscientização? Então, qual é o trabalho ou as diferentes opções ou áreas que um biólogo marinho pode ser? Então, a biologia marinha, assim, a biologia, no geral, ela engloba desde a área da saúde. Você pode trabalhar num laboratório analisando o sangue das pessoas, né? Num laboratório de análises químicas. Você pode trabalhar com biotecnologia. É uma profissão, assim, extremamente ampla. Mas a maioria das pessoas que vêm falar comigo querem ser biólogos marinhos. Eu sempre indico fazer a biologia, ciências biológicas, e das ciências biológicas ir se especializando na área marinha, que foi o que eu fiz. Eu fiz ciências biológicas e isso me possibilitou trabalhar com recuperação de área de um sistema lagunar. Eu trabalhei num projeto de recuperação da Pedra do Arpoador, né, de área de vegetação da Pedra do Arpoador. Então, assim, se eu fosse talvez bióloga marinha, até daria, na Pedra do Arpoador até daria, porque está ali com uma influência muito forte do mar, né? Mas eu talvez não poderia trabalhar em outros projetos que eu também já trabalhei, mais para dentro, né, mais para o mato. Então, isso para mim foi muito bom, porque a biologia marinha, no momento, ela é muito cativante, né? Porque você acha que você vai estar lá mergulhando o dia inteiro no mar. Isso vai depender muito do projeto que você está, da área que você está. Você pode ser eu conheço biólogos marinhos que nunca mergulharam, né? Eu conheço biólogos marinhos que a questão, né, de trabalhar num aquário não é minha praia. Né? Eu sou bem contra aquários zoológicos. Eu acho que os animais têm que viver na natureza e, se não é possível, colocar eles num santuário onde eles vão ser bem tratados e não vão servir como atração. Né? Essa é a minha visão. Então, eu nunca pensei em trabalhar em aquários. A minha ideia era sempre mergulhar. Só que eu não tinha uma coisa muito específica. Eu pensava como todo mundo pensa, todos os biólogos que vêm conversar comigo pensam, da mesma forma que eu pensava antes. Eu quero trabalhar com tubarão e eu quero mergulhar. Mas não é bem assim, porque o meu trabalho não envolve mergulho. Eu trabalho com tubarão, mas eu trabalho com tubarão morto em embarcação de pesca. Mas não deixa de ser um trabalho muito importante, porque eu avalio os impactos da pesca de arrasto nos tubarões de profundidade. E também avalio, eu também estudo algumas características dos tubarões de profundidade, né? O tamanho, a idade deles, se eles morrem, quando eles chegam no barco, se eles estão mortos ou se eles ainda estão vivos, se há chance deles se recuperarem depois que eles são jogados de volta para o mar, porque são espécies que são protegidas. Então, eles não podem pescar e vender, eles têm que devolver para o mar. Então, assim, o trabalho que eu já faço, obviamente, é biologia marinha, da área marinha, mas eu vou para campo uma vez a cada 2 meses. E eu fico 2 dias num barco. E é muito intenso, porque são 2 horas de sono entre arrastos durante 2 dias. Então, dorme, acorda, trabalha, e depois dorme, acorda, trabalha, e come, né? Então, não se dorme nada. Entendi. Mas é uma área assim... Não, pode falar. Então, é uma área que você pode trabalhar desde centros de reabilitação. Se você é um biólogo, você também é um veterinário, né? Um centro de reabilitação de animais marinhos. Você pode trabalhar em parques aquáticos, né? Com golfinhos. Aqui perto tem um parque chamado Zoomarine, que eu acho horrendo.
Eu gosto sempre de falar super mal desse parque, porque assim, eles usam os golfinhos e os treinadores surfam nos golfinhos, para você ter uma ideia. É horrível. E os golfinhos puxam barquinhos com crianças no barquinho na piscina. Isso não é, para mim, isso não é atividade de educação ambiental. Você pode trabalhar também na área de educação ambiental. Eu trabalhei numa ONG, na Sea Shepherd, né? Então, mas isso foi logo assim, o início da minha carreira eu devo à Sea Shepherd, na verdade. Né? O meu trabalho como voluntária na Sea Shepherd. Porque é o que eu falo para todo mundo. Se você tem a possibilidade de se dedicar a um voluntariado, seja em qual área for, faça. Né? Porque isso, além de te dar direções para onde você quer seguir, para você ter certeza do que você quer seguir durante a sua carreira, ele vai também te abrir os horizontes, vai te trazer mais contatos, mais experiência, né? Uma dedicação que você dá ali em troca do seu tempo. Você não é pago, né? E isso é o que é mais legal desses trabalhos. Eu estou atropelando tudo, porque eu começo a falar, eu começo a falar lá na frente que eu deveria esperar um pouquinho. Mas vamos lá. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza respondeu, ficou bem claro o que é um biólogo marinho, as diferentes áreas. E agora eu queria saber atualmente o seu trabalho. Você falou que você vai 2 dias numa embarcação. Então, como é que é? Você faz 2 dias, são pesquisas intensas, eu não sei se você mergulha nesses 2 dias, e aí depois você fica 1 mês com base nas informações que você pegou pesquisando. E como é que é? Você trabalha para uma empresa para fazer as pesquisas, ou em geral você faz pesquisas para colocar aí na biologia? Como é que funciona? Então, eu sou doutoranda, né? Sim. Eu sou estudante de doutorado na universidade aqui do Algarve. Eu ganho bolsa, então eu tenho um trabalho remunerado. Eu tenho uma bolsa que vai me proporcionar durante 4 anos fazer um tipo de pesquisa. Para eu ganhar essa bolsa, eu submeti um projeto que concorreu com vários outros projetos numa determinada área. Na minha área foi pescas e aquacultura e agricultura, né? Pescas e agricultura. Então, o projeto, basicamente, o que a gente quer? A gente quer estudar os impactos da pesca de arrasto de crustáceos, né? A pesca do camarão, porque a pesca do camarão, ela vai desde 90 metros de profundidade da costa até os 800 metros, que é a zona legal permitida, né? A parte dos 800 metros é proibido de pescar com arrasto, porque aquilo é uma rede que vai arrastando o fundo do mar, pegando camarão, peixe, raia, tubarão, tudo vai vir junto com o camarão. E ela é uma pesca que ela tem um bycatch, que é a pesca acessória, muito alto. E o que é o bycatch? É tudo que não é camarão. Os caras estão lá pescando camarão, ou lagosta, ou lagostim, mas vem outras coisas que eles não querem, que eles não podem usar. Isso tudo é o bycatch. Tem até algumas coisas que eles não querem e que eles podem comercializar. Que esse é o bycatch que fica retido. O bycatch que é descartado no mar são 2 categorias diferentes. Os tubarões e algumas raias de profundidade fazem parte desse bycatch que é descartado no mar. Por quê? Porque tem uma legislação aqui na Europa que proíbe, é proibido você ficar com esses tubarões a bordo e você comercializar esses tubarões. Por quê? Porque os tubarões de uma forma geral, eles são animais que a gente usa o termo K-estrategistas. O K-estrategista são animais que crescem muito lentamente e duram muitos anos, né? Vivem muitos anos, crescem lentamente e dão à luz a poucos filhotes, se reproduzem lentamente, né? Então, o tubarão, de uma forma geral, tem tubarões que se reproduzem mais rapidamente. Os tubarões, de uma forma geral, é o oposto. Eles crescem muito lentamente. E isso é ruim por quê? Porque eles continuam sendo pescados e eles não vão ter a velocidade que um outro peixe, como a sardinha, por exemplo, tem de repor os estoques. Então, se pesca muito mais rápido do que eles conseguem se reproduzir. Né?
Então, o que acontece? Os tubarões de profundidade, eles são ainda mais sensíveis, mais frágeis, porque eles crescem ainda mais lentamente, né? Eles vivem muito mais anos e por conta da pressão e da baixa temperatura, o metabolismo deles desacelera. Então, você tem aí os processos mais lentos mesmo. E tem espécies que só com 34 anos de idade que vão começar a se reproduzir. Então, assim, é um problema muito forte. E são espécies que são pouquíssimo estudadas, porque você não consegue ter um acesso a elas de uma forma fácil, só através da pesca. E é aí que eu consigo pegar a informação deles. Né? Então, o que acontece? Eles chegam no barco, muitos mortos. Os que estão vivos, eu pego, seleciono, identifico, tiro umas medidas e depois devolvo para o mar. E os outros que estão mortos, eu levo para o laboratório. Eu faço a mesma coisa, pego algumas medidas. Quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. E aí eu pego as medidas e levo para o laboratório. No laboratório, ou ainda no barco, a gente costuma fazer isso no barco, eu pego um pedaço de músculo dos tubarões que estão mortos. Nesse pedaço de músculo, o que eu faço? Eu separo uma parte, vai para um tipo de análise, e a outra parte vai para outro tipo de análise. Essa outra parte que vai para outro tipo de análise, uma dessas partes, ela vai para identificar se o tubarão comeu nos últimos 3 dias. É uma análise chamada RNA divididos pelo DNA do tubarão. Então, a gente vê de 0 até 1, a gente vê o quanto o tubarão, sendo bem, de uma forma bem geral, para não ficar muito cientista aqui. Bom, mas o RNA e o DNA, ele deixa a gente ver o quanto o tubarão, se o tubarão está bem alimentado. Se ele comeu nos últimos 3 dias. E a outra análise são os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio. E através dos isótopos eu consigo ver o que o tubarão comeu. Então, eu vou ver se ele comeu e eu vou ver o que ele comeu. Só por um pedacinho do músculo dele. Dá para fazer isso com sangue também. O sangue, você consegue, através do músculo, ver o que o tubarão comeu 1 ano atrás. Então, ele te proporciona uma leitura muito ampla. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o mesmo pedaço de músculo de potenciais presas. E aí, a gente pega de potenciais presas do camarão, do peixe, e depois a gente vai comparar toda essa informação. Então, no barco, é basicamente isso. Eu pego essas amostras de músculo, congelo. Uma eu coloco um outro tipo de reagente e a outra eu congelo. Chega no laboratório, é que eu vou ter que processar tudo isso, toda essa informação. Então, eu junto com alguns estagiários, a gente pega toda a informação que veio do embarque. Então, tem ali um monte de tubarão e um monte de raia. A gente abre a barriga deles, que tem coisas que a gente não consegue fazer durante o embarque, que é muita coisa para processar. Então, a gente pesa o fígado, pesa o estômago, vê o que ele comeu, mas já dos tubarões que já chegaram mortos. A gente não mata nenhum animal para isso, né? Então, é basicamente para tentar entender mais sobre aquele animal, que muitas coisas ninguém sabe, porque são animais pouquíssimo estudados, né? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. E eu pego outras informações para ver de que forma a gente consegue diminuir a morte desses animais. Que legal. Diminuir a pesca deles, né? Que eles entrem, a gente quer que eles entrem menos na rede e a gente quer que, se eles entrarem na rede, que eles saiam vivos, que eles venham com muita vitalidade. Porque agora, assim, o que eu já processei de tubarão, 4% estavam bem. O resto ou estava morto ou estava muito mal. E estou falando aí de 300 animais. É uma pesca assim que ela é bem impactante nesse grupo de animais, né? Mas eu não sei se deu para perceber, mas basicamente é isso. Eu pego toda essa informação, trabalho no laboratório eu vou processar o músculo, eu tenho que secar o músculo, fazer uma série de etapas e depois pegar essa informação, botar em planilhas e começar a extrair toda a informação daqueles animais e daquela pesca para poder ter as respostas que eu quero, que eu estou procurando. Nossa, muito interessante. Não tinha, agora você falando, não tinha ideia muito desse mundo. E é muito legal saber o que de fato uma bióloga marinha faz, o trabalho.
e como ajuda de fato na conscientização. E igual você falou, a gente pega essa informação e tentar diminuir a taxa de morte desses animais que são pescados, então muito interessante. Eu queria saber, como mergulhadora, eu acho que aí, igual você falou, acho que nesses 2 dias você não mergulha, você faz análise com base nos animais. Mas eu queria saber, como mergulhadora, quando você começou, como é que foi o processo de aprendizagem e tudo isso, e a frequência que você vai mergulhar, e é como trabalho, é como um hobby, porque você falou, eu vou nesses 2 dias no barco e depois faço pesquisa. Então, quando você vai mergulhar, é para fazer pesquisas para a universidade ou como é que funciona? Então, eu comecei em 2009, foi quando eu terminei a faculdade. Sim. Eu comecei em 2009, foi o ano também que eu comecei o núcleo da Sea Shepherd do Rio. Sim. E foi mergulho básico, né? O meu curso de mergulho básico. Eu nunca tive a pretensão, assim, eu sabia que aquilo poderia me ajudar na minha profissão, mas eu não fiz pensando mais nisso. Eu estava ainda um pouco perdida, eu sabia que eu queria fazer mestrado, mas eu não, na época eu não fiz, eu tentei para uma universidade, não consegui, e aí eu fiz o curso de mergulho, pensando mesmo, talvez no futuro, e para curtição, eu fiz em Ilha Grande. Daí, em 2009, foi quando eu fiz o curso. Depois, com a Sea Shepherd, a gente fazia ações também de mergulho de limpeza subaquática, então precisava do mergulho para a gente poder catar lixo debaixo d'água. Eu fiz também uma ação com mergulho, mas foi um projeto... não foi uma denúncia, foi um pedido da Alerj do Rio, da Assembleia Legislativa do Rio, para saber em relação a um porto em Búzios que queriam expandir o porto, e a gente mostrou que ali tinha um monte de coral importante. Entendi. Então foi basicamente, foi importante, assim, foi um trabalho legal que precisou, né, da minha experiência como mergulhadora. Sim. E aí depois eu comecei a trabalhar, só que eu comecei a trabalhar, aí eu fui para a África do Sul em 2011, eu fui para a África do Sul, trabalhei como estagiária num instituto de pesquisa de tubarões brancos. Então eu trabalhava, eu via tubarão branco o dia inteiro, eu fiz um monte de pesquisa com tubarão branco, foi uma época muito legal da minha vida, porque eu não sabia falar muito bem inglês, mas e eu estava na África do Sul sozinha, numa cidadezinha pequenininha chamada Mossel Bay, que também apareceu no programa, no Ameaçados. E num centro de pesquisa muito legal, e tendo contato com golfinho, com leão marinho, com tubarão e diversos animais. Eu tava nas nuvens ali. Legal. E aí depois eu comecei a trabalhar embarcada, mas eu era observadora de mamíferos marinhos, então eu ficava num barco sísmico vendo baleia e golfinho, e também tartarugas marinhas. Se eles se aproximassem da fonte de ruído, que é a sísmica, a gente tinha que parar a operação. Então, eu era uma das responsáveis por visualizar os animais e mandar parar a operação. E não precisou de mergulho. Realmente uma época muito legal da minha vida, mas eu não mergulhei durante esse período. E durante o período que eu estava embarcada, eu recebi o convite para participar do Submerso no canal Off. E aí, para mim, foi maravilhoso. E na época, foi muito legal, porque na época era a Sophie e a Marcela, que estavam no programa, e eu entrei para a segunda temporada, que eles queriam uma bióloga marinha, e eu entrei na segunda temporada, fiz 3 temporadas com elas, e depois o programa acabou. E a gente mergulhava pra caramba, durante um ano a gente viajou muito, mergulhou muito, e tudo a trabalho. E desde então, para ser bem sincera, as únicas vezes que eu mergulhava por lazer era fim de semana no Rio. Que eu tenho um grande amigo que tinha um barco de mergulho no Rio, e eu sempre ia mergulhar com eles, e era bem legal. Mas o Rio, assim, em comparação com outros lugares para mergulhar, deixa bastante a desejar, né? Mas era o mais próximo que eu tinha de mergulho ali perto de casa. Então, durante muito tempo eu fiquei nessa. E aí, quando eu estava vindo para Portugal para fazer o mestrado, eu fui convidada pelo diretor do OFF na época
para fazer um programa, que é esse o Ameaçados que está no ar agora. Ele falou, olha, eu quero fazer um programa de animais ameaçados de extinção. Tá tudo bem? Não, é um mosquito, passou. Aí ele falou que queria fazer um programa mais focado com tubarões, programa de mergulho voltado para tubarões. Eu falei, nossa, eu tô indo mergulhar, eu tô indo fazer meu mestrado em Portugal. Mas aí eu consegui conciliar o mestrado junto com o programa. Então, o meu primeiro ano de mestrado foi o ano que eu gravei o Ameaçados. Então, para mim foi muito intenso, porque foram 2 anos de mestrado, e num desses anos, e o mestrado aqui é muito puxado, e num desses anos eu viajava, assim, eu fiz 4 viagens grandes para o programa Ameaçados. A gente foi para a África do Sul, a gente foi para o México, a gente foi para a Austrália, para os Estados Unidos, o que mais? Era México, Austrália, Estados Unidos... acho que era isso. México, Austrália, Estados Unidos, Bahamas. Legal. Foi bem intenso, mas foi incrível. Então, assim, mas é o que eu falo. É muito difícil eu mergulhar por lazer, porque aonde eu estou morando agora também não tem muito mergulho. Então, vou totalmente focada no meu doutorado, nas minhas pesquisas, e eu não estou conseguindo achar um tempo para eu poder sair de casa, dirigir não sei quantas horas para mergulhar, porque tudo perto, mas é longe. Então, para fazer essa funçãozinha aí, não é como era no Rio, né? Legal. Mas basicamente isso. Eu tenho mergulhado muito pouco, menos do que eu gostaria, infelizmente. Sim. E o programa Ameaçados em si? Eu queria que você contasse um pouco. Você disse que a ideia veio aí, mas de onde é que saiu a ideia? E o desenvolvimento em si da ideia para, de fato, porque fazer um programa não deve ser fácil, né? Em todo o processo de planejamento, gravação, edição, você viaja o mundo aí para gravar. Conta um pouco como é que foi ter feito esse programa Ameaçados. Então, o programa, o Zatar, né, o diretor do OFF na época, ele jogou essa ideia, falou, Sofia, eu quero que você faça esse programa, eu quero que você bole esse programa. E eu já tenho a produtora. Então, ele me colocou em contato com a produtora, que é a Peixe Voador. Na época, era o Rodrigo Figueiredo e o Rodrigo Tomé. E a gente começou a conversar. Como é que vai ser o programa? Então, assim, a ideia do nome surgiu do diretor do programa. As ideias, assim, de locação, é tudo da produtora. Então, a produtora, ela produz. Ela que vai produzir tudo, né? Eu entrei com algumas sugestões, mas não muito relevantes, assim, informação sobre os animais e tal. Isso tudo, antes das viagens, é bastante trabalhoso, assim, porque a gente precisa ver um lugar que tenha animais ameaçados, né? Ou que sejam animais um pouco raros, que a gente saiba que eles vão estar lá, porque não dá para viajar para não sei aonde não ver. Né? Também o orçamento é reduzido. Então, quando a gente viaja, a gente tem que ir para um lugar que a gente tem que tentar fazer no mínimo uns 3 episódios por viagem, porque senão fica inviável. Não tem como a gente fazer um episódio num lugar e depois viaja para não sei aonde. É loucura. E todo mundo com família, com filho. Então não dá para fazer 1 ano de viagem fora de casa. Então tem que viajar, aí programa 3 meses viajando, volta para o Brasil, 2 meses, 3 meses, de novo viaja. Então foi um ano assim, programado. A primeira viagem que a gente fez, a gente foi para o México. Em que ano foi isso? Isso foi 2017. 17, entendi. E o programa só estreou esse ano, então foram quase 3 anos aí de espera. É porque assim, o que aconteceu no Ameaçados? O Ameaçados, ele é um programa que sai um pouco ele saiu um pouco da ideia do canal, não da ideia do canal OFF, né? Mas ele saiu um pouco ali da regra do OFF, né? Porque o OFF é muito programa de natureza. E o Ameaçados, ele é um programa de natureza, mas que ele quer falar mais alguma coisa. A gente queria dar mais alguma informaçãozinha ali. Não é só a Sofia mergulhando com animais, é a Sofia mergulhando com animal ameaçado de extinção e dando mais um pouquinho de informação sobre isso, né? Mas tudo de uma forma muito sutil. A informação que a gente passa, a gente não está num programa
de vida selvagem, num canal de vida Sim. selvagem. A gente está num Uhum. canal de vivências pessoais. O off é um canal Sim. de vivências pessoais. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração que as pessoas que estão ali vendo, elas talvez não querem saber um papo muito científico. Elas estão querendo ver uma coisa mais suave, um mergulho bonito, imagens bonitas. Elas não querem a Sofia falando dos isótopos estáveis que ela coletou no tubarão, né? Então, é uma informação mais sutil, de forma inesperada, que a gente tentou fazer. E até a gente chegar no ponto que agradasse todo mundo, demorou um pouco. Sim. Então, a gente, assim que terminou, quando a gente começou a gravar o programa, ele tinha uma outra pegada. Uhum. Aí depois o Off falou que precisava mudar, e os outros episódios mudaram. Então, assim, acabou que ele foi sendo construído concomitantemente, ele ia acontecendo, né? Então, conforme ele ia acontecendo. Então, acabou que no fim, eu achei que o resultado ficou maneiríssimo. Mas talvez não era o esperado lá do começo que vocês estavam planejando. Não, assim, o esperado do começo era outra coisa, era uma outra ideia que a gente tinha na cabeça e que o Off tinha na cabeça, e a gente começou a gravar dessa forma. E aí, depois que mudou, a gente teve que readaptar tudo. Então, alguns áudios foram gravados depois, que tiveram que ser inseridos. Entendi. Por quê? Porque a gente achava que não ia poder dar informação, mas depois a gente conseguiu mostrar que, poxa, que era importante falar sobre certas coisas. Então, depois essa informação teve que ser inserida. Então, acabou que ficaram algumas coisas por cima da imagem, que não é ideal. Eu gostaria de, de estar lá na hora e falar sobre o animal e dar a informação que eu queria dar, né? Mas acabou que não saiu assim, mas a gente teve um resultado muito positivo, né? A primeira viagem a gente foi para o México, depois a gente foi para a África do Sul, depois da África do Sul que a gente foi para os Estados Unidos, para as Bahamas, e depois no fim do ano a gente foi para... Não, mentira, a gente foi para a Austrália, e depois no fim do ano que a gente foi para os Estados Unidos e para as Bahamas. Então, assim, ele foi um ano maravilhoso para mim, porque eu estava mergulhando horrores e fazendo o que eu amo, né? Vendo um monte de bicho e podendo falar sobre isso. Porque eu gosto muito de poder passar informação, de poder gerar conhecimento, mas de uma forma sutil, porque eu sei que fica maçante, né? Falar sobre os tubarões que eu pego e que eu pego o músculo, fica maçante. Então, eu gosto de poder mostrar o quão importante é aquele tema, mas tentar fazer isso de uma forma mais suave. E até encontrar esse ponto, às vezes, é bem complicado, né? Então, assim, a gente conseguiu isso no Ameaçados, a gente teve... A estreia foi em junho, finalzinho de junho, e foram meses exibindo, e aí a Natura gostou muito do programa e comprou a segunda reexibição. Então, ele está reexibindo agora. Porque, como assim? É tipo segunda temporada? Eles estão reexibindo a primeira temporada. Ah, entendi. Isso. Então, eles gostaram, eles patrocinaram a reexibição da primeira temporada. E agora, a segunda temporada, ela ainda não está decidida por causa disso, né? Dessa confusão toda de pandemia e não sabe onde é que vai e tá tudo bem certo ainda. Mas pronto, de 2017 para cá, né? 3 anos aí de... Muito interessante, porque às vezes você vê o resultado final lá na tela, igual, legal, mas tem anos de trabalho, anos de gravação, desenvolvimento, muito legal. E para acabar aqui, eu queria simplesmente entrar num tópico, você que entra nessas pesquisas, nesse lado de conscientização, eu queria saber, alguém como eu, ou como qualquer pessoa, em si no dia a dia, que hábitos ou que coisas em geral a gente pode fazer para ajudar na situação atual, sabe, coisas básicas e talvez coisas além, como por exemplo criar um projeto na escola e tentar colocar em ação, como é que isso pode ser feito? Então, eu vejo alguns caminhos que a gente pode seguir. Quem pode se dedicar a alguma causa voluntariamente,
né? Dedicar um pouquinho do tempo a alguma causa voluntária. Não digo isso só na questão dos oceanos, né? Em ONGs de proteção da vida marinha, nada disso. Em qualquer causa humanitária, sabe? De crianças abandonadas, de câncer, pessoas com câncer, enfim. Se você pode dedicar um pouco do seu tempo a uma causa que você se identifica, eu já acho bem legal, eu já acho que é por aí que a gente pode começar, que foi como eu comecei, né? Eu estou dizendo mais ou menos como que eu comecei. Então, a gente pode começar por aí, no voluntariado. No voluntariado, você vai abrindo mais a cabeça, né? Para certas coisas. Então, no voluntariado, você como pessoa individual, assim, João, para ser bem sincera, eu fico muito triste em ver as coisas que eu vejo, né? Durante as minhas viagens, né? Das minhas saídas de campo na embarcação de pesca, os pescadores, eles jogam lixo no mar, né? Eles não ligam muito para os animais que estão ali. Então, o meu cachorro entrou aí, tá fazendo barulhinho de patinha. Então, assim, eu fico muito... E eu vejo isso de uma forma geral. Tem muitas pessoas que realmente não se importam. Eu tô vendo que essa questão tá sendo mais discutida hoje em dia, o que eu acho maravilhoso. Mas, mesmo assim, eu vejo que muitas pessoas não saem ainda da zona de conforto, né? E comparado com a situação atual de preocupação, talvez a gente precise de mais pessoas precisam tomar ações para poder, de fato, começar a melhorar a situação. Exatamente. Eu acho que, além disso, se cada um fizesse o seu, né? Se você vai na praia e leva o seu lixo e ainda cata o lixo que está ali ao redor, se você recicla o seu lixo, se você não polui, se você tem ações mais assim conscientes e ações mais sustentáveis, se você não usa o copo plástico, leva seu copinho de café. Eu, na minha faculdade, quando eu vou tomar café, tem aquela maquininha que põe um copo de plástico, né? Eu levo sempre a minha caneca, canudo, se você dispensa qualquer tipo de material de plástico de uso único, se você já não faz isso, se você evita os produtos embalagens plásticas, se você evita colocar a fruta no saquinho plástico e leva o seu saco de pano do mercado, isso já são ações muito positivas. Muita gente, assim, o que a gente pode fazer, né? O que está ao nosso alcance. Eu sei o quão impactante, por exemplo, são as minhas viagens. Eu viajo de avião para a Austrália, que fica do outro lado do planeta. Eu sei que isso é extremamente impactante, mas aonde que eu vou compensar? Eu sou vegana. Então, assim, são essas açõezinhas que eu tento fazer para diminuir o meu impacto em certas coisas que eu não tenho como diminuir, né? Então, se você diminui o seu consumo de carne, por exemplo, se você sabe de onde que vem o seu peixe, se ele é pescado de forma sustentável, se você tendo isso tudo em conta, para produzir 1 quilo de carne, você consome imensas quantidades de água e você consegue a mesma quantidade de nutrientes e proteínas no reino vegetal também. Você tendo essa consciência e você tentando adequar isso para o seu dia a dia, já imagina se todo mundo tem essa consciência e adequa isso para o dia a dia, né? O impacto que a gente vai gerar é imenso. Então, minha dica é essa, a gente começar com ações individuais de voluntariado, ações mais sustentáveis, trazer a sustentabilidade para a nossa vida, para deixar um futuro melhor para os nossos netos e para os nossos filhos, né? E para toda a natureza que está vivendo nesse planeta. Nossa, obrigado pela dica aí. Muito legal. E para acabar, o último pedaço do podcast, sempre faço 10 perguntas e o objetivo é você responder elas da forma mais rápida possível. Tá. Rapidinho. Então, vamos lá. Melhor viagem. Austrália. Espécie com que mais se identifica. Tubarão. Experiência que te dá arrepio ao lembrar.
Ai, mergulhar com tubarão e baleia. Maior meta em 2021. Maior meta? Aham. Ah, terminar minhas saídas de campo e dar início a um projeto que a gente começou agora. Legal. Quer dizer, dar continuação. Sim, legal. Um lugar que mergulhou, e se você pudesse optar por um lugar, você mergulharia pelo resto da sua vida. Ai, não. Não. Pode Pera. Pode ser Caribe. Caribe, água quente, clara, peixinhos coloridos, tubarão. Pronto, é isso. Melhor hábito. Melhor hábito? Sim, Veganismo. legal. Uma ação que o ouvinte que está ouvindo esse podcast agora pode tomar para melhorar a situação atual sustentável. Tentar virar vegano por um mês. Legal. Eu já vi as pessoas que fazem essa experiência e depois aprendem. Porque não É necessariamente o tem... Veganuary. Sim, Agora em janeiro é o mês do Veganuary. Você se cadastra num site e todo dia ele vai te dando dicas sobre o que você vai comer, dicas do que você pode fazer. Se você tenta por um mês ser vegano. Legal. Porque às vezes não necessariamente tem que virar de um dia para o outro vegano. Você aprende nesse um mês. Legal. Mas aos poucos, diminuir já é muito bom. Sim, legal. Lugar que quer mergulhar. Que eu quero mergulhar Aham. a Galápagos. Maior perrengue. Maior perrengue? Nossa Senhora. Muitos? Não sei falar agora. Tudo bem. Pegou desprevenida. Sim. E a última espécie que quer conhecer, que ainda você não conheceu. Espécie que eu quero conhecer que eu ainda não conheço. Ai, essa tá difícil. Eu acho que... Mas eu já conheço. Baleia azul. Legal. É possível mergulhar com uma baleia azul? Mas tem que ter muita disposição assim, para ir atrás dela. Sim. E não mergulhar de garrafa, tem que ser de orca, que é bem delicado, a bichinha anda rápido. Então esse foi o podcast, obrigado de novo por ter aceitado o convite, foi super legal. Pelo menos o que eu tirei foi, de fato, o que uma bióloga marinha faz, o que uma mergulhadora faz, o que você faz, um pouco da sua jornada, das suas experiências e esse lado de conscientização também, que é super legal. Então, obrigado e foi um prazer te conhecer. João, muito obrigada, foi um prazer a nossa conversa, desculpa que eu falo muito. Sem problema. Mas eu espero poder... E para quem tiver aí mais dúvidas, podem falar comigo. Assim, eu tenho recebido muitas dúvidas de biólogos e aspirantes a biólogos mesmo, sobre a área da biologia. Eu até tenho feito umas lives assim, mais nesse sentido, para tentar dar um norte para as pessoas, porque eu sei que o quão intimidante é essa área, e frustrante pode ser. Então, mas obrigada aí, João. Obrigado. Força aí nessa pandemia. Um beijo. E esse foi o podcast. Igual eu disse agora, eu tirei tanto desse podcast, tanto para você que queria saber o que uma mergulhadora, como é que é ter um programa na TV, como é que é ser uma bióloga marinha, mas também esse lado de conscientização e um pouco da perspectiva da Sofia e quem ela é. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio, primeiro episódio da segunda temporada de Vai Que Toca Pai João. Se viu até agora, muito obrigado e até o próximo episódio. Eu vou tentar postar um episódio por semana, parar obviamente aí na época de Natal e Ano Novo, e aí continuar 15 episódios, vai ser muito legal. Falou, galera!